A fome não acaba hoje. Hoje já tem estatística aqui que nós estamos com 19 milhões de pessoas com necessidades básicas de alimentação. Então, eu acho que não adianta a gente resolver um problema agora, nesse momento. Eu acho que tem toda a comunidade, não só de Sorocaba, como do Brasil todo, está fazendo esse trabalho. Mas daqui a 60 dias, 90 dias, acaba essa campanha e você vai ter de novo problemas de pessoas com necessidade. Repórter RMS News. A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo e Serviço Social da Indústria SESI, em parceria com a Regional Sorocaba do Centro da Indústria do Estado de São Paulo, iniciaram no dia 23 de março uma mobilização para arrecadação de alimentos não perecíveis para distribuição às famílias com maior vulnerabilidade social em todo o Estado de São Paulo. A campanha é contínua e não tem data prevista de encerramento, e para falar sobre este assunto, vamos conversar com Erli Silos, ele que é diretor titular do CIESP, o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo. Erli, a gente sempre abre nosso espaço para falar sobre o comportamento da indústria, as questões econômicas e tudo mais, mas nesse caso específico aqui, o que faz estas três entidades, essas três organizações da indústria tomar esta iniciativa, essa linha de frente neste momento para a arrecadação de alimentos diante do cenário que vivemos? Bom, Oliveira, eu acho que isso aqui é não digo uma responsabilidade, mas é o mínimo que qualquer cidadão pode fazer, e no caso a indústria, via o SESI, que é o Sistema de Ensino Social, está fazendo, e como você disse, tem que permanecer, tem que continuar permanente. Por que permanente? A fome não acaba hoje. Hoje já tem estatística aqui que nós estamos com 19 milhões de pessoas com necessidades básicas de alimentação. Então, eu acho que não adianta a gente resolver um problema agora, nesse momento. Eu acho que tem toda a comunidade, não só de Sorocaba, como do Brasil todo, está fazendo esse trabalho. Mas daqui a 60 dias, 90 dias, acaba essa campanha e você vai ter de novo problemas de pessoas com necessidade. Até porque o governo tem aí a Bolsa Auxílio que o governo vai dar, que durante três meses, né? E depois dos 3 meses, esse valor aí de 250, 300 reais, aí, 375, depende do caso, acabar. Vai aumentar o número de pessoas com esse problema. Lamentavelmente, essa pandemia, ela veio, tem hora que você acha que no início eu achei que era quarentena mesmo, era 40 dias. O 40 dias se tornou em 1 mês, 2 meses, 3 meses, já estamos há 15 meses e, lamentavelmente, a pandemia está aí com novas cepas, com novas dificuldades. Hoje, pessoas muito próximas da gente internando, indo a óbito, o negócio está realmente crítico. Exato. Então a gente, além de ter, obviamente, todos os cuidados necessários que nós temos, e a indústria está muito bem preparada para isso, mas nós temos que também fazer o lado social. E dentre eles, nós podemos fazer alguma coisa se tiver oportunidade. Dentre eles, essa campanha do alimento, não só o SESI de Sorocaba, o SESI do estado todo está fazendo. Então, aqui na região, nós temos aqui o SESI do Mangal, temos o de Votorantim, depois tem Boituva, tem Itapetininga, São Roque, Alumínio, ou seja, são várias cidades da nossa região que estão fazendo a arrecadação para depois fazer a distribuição em parceria junto com as entidades cadastradas ou junto com a prefeitura, baseado na prefeitura que já tem todas as entidades cadastradas, ou seja, fazer com isso daí realmente se torne não só esse momento, essa é a política que o nosso presidente Paulo Scaff colocou junto com a gente, para a gente fazer com que isso daqui se torne permanente, ou seja, a fome não é só nesse momento. Parabéns pela iniciativa, Erli Silos, diretor titular do CIESP. Oi, Manuela, muito importante, né? Muito importante. Aliás, ontem eu vi alguns exemplos, eu venho acompanhando alguns exemplos. Dias atrás eu fui levar o meu pai, por exemplo, para vacinar no Humberto de Campos. Eu vi o trabalho bonito de organização, o envolvimento das pessoas, das entidades no processo organizacional, procurando dar o melhor
melhor conforto para as pessoas, a pé ou de carro, né? E ontem eu tive a oportunidade de levar a minha mãe, passei pelo Humberto de Campos, falei, a fila tá um pouquinho intensa aqui, vou descer até a Igreja Universal. E nunca tinha entrado ao local e percebi que a fila estava bem reduzida e começamos a ir em relação a... Estava grande, mas em relação ao Humberto, daí fomos nos aproximando. O que eu achei muito legal, que o pessoal, o envolvimento também, a exemplo do Humberto de Campos, mas ontem na Igreja Universal, foi que eles distribuíram cadeiras ao longo de todo o percurso da fila, para que pessoas idosas pudessem se assentar ali. A fila tinha cadeira de toda a sua extensão, ou seja, o trato, o amor do ser humano sendo exposto, é muito bonito. Iniciativas essas como a do CIESP também, do sindicato, é muito interessante, né, Emanuela? A sua colocação, como você enxerga esse momento de dor, mas também que você passa a conhecer o outro lado do ser humano. Bom, eu quero primeiro, né, cumprimentar o Eli, dizer que satisfação revê-lo, né? E eu, assim, eu sou muito fã do Sistema S, sabe? Eu acho que o SESI, o SESC, né? As indústrias têm feito, assim, não só hoje, o que a gente tem, assim, é um benefício muito grande, né? Que as indústrias, o comércio têm feito, assim, em prol da população. Há muito tempo vocês têm esse caráter social, né? Hoje a gente tem o SESC de Sorocaba, o grande polo cultural de Sorocaba. Eu sei que está difícil, porque esse governo tentou cortar, né, na carne, assim, investimentos, isso é muito triste, mas o que vocês estão fazendo hoje é uma coisa que se chama empatia, e o que nos diferencia do animal é que a gente é empático, a gente conhece a dor do outro, que a gente tem a compaixão pela dor do outro, e assim, eu acho muito importante que serviços, empresas, estabelecimentos, né, coletivos, que têm condição de ter uma grande gama de arrecadação, possam olhar para isso. Aqui em Sorocaba nós estamos tendo algumas iniciativas muito importantes. A CUFA tem feito um trabalho maravilhoso né, arrecadado alimentos. Nós temos aqui o Banco de Alimentos também, do Sindicato dos Metalúrgicos, também tem feito esse trabalho bastante legal. Conselho da Mulher, pequenininho, mas estamos fazendo um projeto que chama Fome Não Espera, porque nesse momento, né, as pessoas estão passando fome. A gente levou anos para sair daquela, né, de um país de esfomeados, né, da linha da pobreza, e hoje nós voltamos. Infelizmente, não é só a pandemia que trouxe isso, né? A gente teve um empobrecimento muito grande nos últimos anos. Mas a verdade é que, nesse momento, não adianta você falar em geração de renda, emprego, né, empreendedorismo, qualquer coisa, se a barriga está vazia, né? Então, vocês estão de parabéns. É uma iniciativa extremamente importante. Pode contar com a gente, né, no que a gente puder. E, assim, eu acho que a voz que vocês têm, né, e o poder que vocês têm de levar, inclusive para todos os associados, para todos os trabalhadores, para todos, isso é muito importante. E você desperta uma coisa que a gente perdeu um pouquinho, né, o brasileiro perdeu, que é aquela coisa de você não fazer o assistencialismo só, mas olhar para o outro e perceber que existe gente numa condição ainda pior que a gente. Erli, eu vou aproveitar aqui, você vai responder a sua pergunta, a colocação da Emanuela. Ela vai ouvir a tua inicial. Eu vou aproveitar para despedir da Emanuela e vou explicar o porquê. Ela tem um motivo hoje, super. A justificativa dela é acima de todos. Como dizer, é super cheia, ou seja, de respaldo. E ela me disse: Oliveira, eu queria continuar acompanhando a entrevista com o Erli, mas desde o início, mas eu vou ter que me retirar. Então eu falei: aguarde, porque você tem perguntas sábias e colocações sábias. Nós vamos colocar você com o Erli e depois você vai acompanhando pelo celular a nossa entrevista na outra sala de reunião. Emanuela, um abraço para você. Obrigada. A gente, inclusive, está saindo que daqui a pouco tem uma reunião do conselho de um evento que a gente está fazendo de arrecadação mesmo. Conseguimos mais de 200 kits de produto de higiene para a gente doar para as mulheres. E estamos desde ontem nesse evento aí, precisamos terminar. Obrigado, viu? E muito boa sorte, que vocês arrecadem
arrecadem que esse alimento alimenta não só a barriga, mas a alma da gente. Parabéns. Emanuel, bom dia para você. Só aguarda um minutinho enquanto ele responde aqui também, para a gente poder reconfigurar o sistema. Eli, então você ouviu a nossa querida doutora Emanuela fazendo as suas colocações, sempre no mesmo objetivo, no mesmo foco, né, Eli? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que o que ela vai sair aí agora para correr atrás e também trabalhar com o lado solidário. E a gente percebe que o sorocabano é solidário e nós, que de um modo geral estamos à frente de algumas entidades, tem possibilidade de aglutinar pessoas. É mais que um dever nosso da gente, nesse momento triste que o país está vivendo, onde pessoas realmente estão à beira das necessidades básicas de um ser humano, a gente tem que usar toda a nossa influência, mas no nosso relacionamento para buscar isso daí. Então, eu acho que o César está fazendo essa campanha fantástica. Falando mais, abrindo um pouquinho do César, até a Manuela comentou aí sobre o trabalho do Sistema S. Só para você ter uma ideia, as aulas do César do estado de São Paulo todo podem ser virtuais, porque todos os alunos que não tinham equipamento eletrônico, não tinham celular, não tinham tablet, o Sistema S fez doação, o SESI fez, aliás, empréstimo no primeiro momento, mas vai virar doação, para 100% dos alunos hoje têm condições de ter aulas online. Então, que governo municipal, estadual, federal tem esse sistema de dar essa oportunidade para os alunos. Não adianta você falar, olha, não vai ter aula mais presencial devido à pandemia, mas os alunos, lamentavelmente, ou não têm equipamento, não tem sinal, e o Sistema S está fazendo, colocando sinal em cada casa, colocando aparelho para todos os alunos ter as suas aulas, que nós já estamos aí praticamente há um ano sem aula. Isso daí também afeta muito as crianças, não só as crianças, como os adultos. E essa campanha, voltando, realmente a gente vai trabalhar muito forte nessa campanha, fazer com que ela se torne permanente, envolver também as indústrias da participação, os próprios trabalhadores consolidaram, eles também colocando uma cesta dentro das indústrias. O pessoal vai lá, coloca 1 quilo de açúcar, 1 quilo de sal, produtos não perecíveis. Eu acho que isso daqui é um em cada canto fazendo uma campanha, nós minimizamos as necessidades básicas do cidadão de Sorocaba e região. Eli, e é lógico que essas três entidades, a Fiesp, o SESI e o CIESP, ela já tem toda uma logística em relação a este processo, como trabalhar esse sistema. Mas eu te pergunto o seguinte, como que vocês, como que vai ser desenvolvida esta logística de uma maneira geral e como para a arrecadação dessa alimentação? Bom, nós temos aí como ponto base, os SESIs, no caso aqui de Sorocaba, o SESI do Mangal. É feito toda essa publicidade, principalmente, a gente tendo essa oportunidade de estar falando com vocês, aí muita gente está ouvindo. Então, o posto de arrecadação é no SESI. As pessoas lá têm toda uma equipe totalmente com sistema sanitário adequado para receber, e você pode passar de carro, já tem um tipo de drive-thru, de carro você só abre o vidro e a pessoa retira o alimento, você nem precisa descer, obviamente com toda a máscara e todo procedimento para não contrair o coronavírus. As pessoas já têm toda uma equipe preparada para absorver esses colocado em cestas, né, dividindo produtos, vários tipos de produtos, para a cesta ficar mais ou menos homogênea, e depois vai para as entidades já cadastradas, que nós temos lá no Sistema S, o Júlio César, que é o nosso diretor do SESI, tem todo um conhecimento de todas as entidades de Sorocaba. Fazemos parceria junto com a Prefeitura, que também tem outras entidades cadastradas, e junto com isso daqui vamos fazer as distribuições em todas essas pessoas necessitadas. Eli, focando um pouquinho o atual momento que nós estamos vivendo, como que a indústria vem se adaptando a esta realidade? Já é possível desenhar um cenário sobre o nosso futuro?
Sem dúvida. Bom, só falando do lado solidário, bem rapidinho, nós temos essa campanha do alimentos, nós temos um Senai lá de São Paulo, na Vila Leopoldina, que ela faz a manutenção de respiradores, ou seja, todos os respiradores que estão em hospitais públicos podem vir procurar nós, do SESI, do SENAI ou do CIESP, nós encaminhamos para São Paulo, faz a manutenção daquele equipamento que estava parado e, lamentavelmente, muitas pessoas perdendo vida em função desse respirador, é feita a manutenção, devolvido para o hospital e volta a salvar vidas novamente. Nós temos a campanha dos cilindros de oxigênio, ou seja, hoje não está tendo tanto problema ainda, espero que não, do oxigênio, mas está tendo problema do cilindro. Então, que campanha nós fizemos? Primeiro, todos os cilindros que nós tínhamos no SESI do Estado, no SENAI do Estado de São Paulo todo, foram esvaziados, mandado para Wright Martins, eles fazem uma higienização desses cilindros, evasa, enche com o gás medicinal e vai suprir nos hospitais que hoje está faltando cilindro e muitas pessoas indo a óbito e faltando oxigênio para essas pessoas. E depois nós espalhamos isso daqui para as indústrias. Todas as indústrias que também têm o seu cilindro de oxigênio, está centralizando no Senai. O Senai faz esse mesmo processo, manda fazer higienização e depois faz as distribuições para os hospitais. Então, com isso daqui nós já estamos mais de 3.300, isso aí na semana passada, hoje já deve estar mais de 3.500 cilindros que já foram recuperados e já estão nos hospitais. Então, o ano passado, nós fizemos, o SESI tem as suas cozinhas industriais no estado de São Paulo todo. Como estava sem aula, nós usamos o SESI para fazer alimentos e refeições. Fizemos 9 milhões, isso aí foram nos 4 primeiros meses, 3 meses. Os 3 primeiros meses da pandemia, estava uma dificuldade imensa, foram 9 milhões de refeições que também foram doadas para as entidades e distribuir para as pessoas mais necessidades. Depois fizemos aí 1 milhão de máscaras que foram distribuídas para os hospitais, para as pessoas que estão na linha de frente, 100 mil frascos de gel, ou seja, esse é o trabalho social da indústria, do via SESI e via SENAI. Então, só um adendo aí do lado solidário. E agora a gente está começando aqui, Oliveira, pelo CIESP, indústria solidária. Nós vamos trabalhar junto com as indústrias, ver o que as indústrias podem ajudar, ou a Santa Casa, ou o Poder Público, nesse momento de pandemia, principalmente aí com produtos médicos, ou futuramente, se a vacina for realmente aprovada no Congresso, como é que a gente pode trabalhar com isso daqui para minimizar esse problema. Então, muitas indústrias multinacionais podem ajudar, e vai ser centralizado pelo CIESP, vai ser um piloto do estado de São Paulo todo, vai ser aqui em Sorocaba. Foi uma iniciativa nossa, e inclusive isso aqui eu vou expor aqui numa reunião lá para São Paulo, para também, nas demais regionais do estado de São Paulo, também comprar essa ideia aqui de Sorocaba. Então, isso aqui é mais um adendo aí desse lado solidário da indústria. Voltando de novo à sua... Desculpa. Mas eu até, viu, Erli? Eu até fico feliz com você expondo justamente esse lado social, porque muitas vezes passa despercebido, né, no dia a dia por parte da população e muitos setores da própria mídia. A gente acaba muitas vezes quando busca um empresário para falar só no lado produtivo e acaba esquecendo desse lado social, que não é um lado social emergente, mas que surge no meio de uma pandemia, mas que você já tem bases sólidas fincadas. Quando você fala, por exemplo, da Fiesp, do SESI e do CIESP, eu conheço, por exemplo, o SESI na área da educação desde quando era pequenininho, né? Não cresceu muito, né? Mas eu me lembro de primos meus estudando no SESI, lá no interiorzão do estado de São Paulo, né? E nos rincões aí do país. O CIESP, daí nós podemos pegar o SENAI também, uma outra organização dentro desse contexto, né? E o próprio o SENAI e o SESI, o SENAI e o SENAC, são organizações, o SENAC já mais para a área da indústria, né? Do comércio, mas o SENAI com formação de mão de obra para a indústria, com cursos dentro de um valor praticamente
irrisório dentro do contexto que o profissional, que aquele aluno poderá obter futuramente trabalhando na indústria. Tenho parentes meus, inclusive um sobrinho meu que estudou no Senai, por exemplo, veio após uma tragédia da morte de um pai que era policial militar em confronto com bandidos, chegou praticamente perdido, vamos usar o termo, desnorteado, e um dos primeiros caminhos que foi para o Senai, para um braço da indústria. Chegando lá, se formou como funcionário, estudou ali, na metade do curso, já foi chamado para uma empresa de alta internacional em Sorocaba e hoje é um engenheiro por formação. E sabe onde está esse garoto, Erli? Hoje esse garoto é um dos que fazem a instalação de respiradores nos hospitais da nossa cidade, do estado de São Paulo. Então vocês têm um braço social muito importante, né? Então fiquei muito feliz com a sua descrição sobre essa questão. Só para você ter uma ideia, Oliveira, pegando um gancho seu aqui, nós temos aí um censo no Senai aqui de Sorocaba, da Santa Rosália, e agora nós temos mais um que é na Avenida Itacuru. Mas só no Senai da Santa Rosália, há 1 ano e meio atrás, nós fizemos um censo e passou 500 mil pessoas de Sorocaba e região passaram pelo Senai como menor aprendiz, fazendo curso de profissionalização, e essas 500 mil pessoas, ao longo aí de 40 e poucos anos, elas, muitos deles já aposentados, etc., como você mesmo citou aí, mas que entraram no mercado de trabalho já com uma profissionalização, criaram uma família. Ou seja, Sorocaba tem 700 mil habitantes, 500 mil passaram pelo Senai ao longo desses últimos 40 e poucos anos. Então é um número extraordinário, uma melhora para a vida das pessoas, profissionalizante, para o lado econômico da cidade, cidade e país, né? Então eu acho que isso daqui é um trabalho realmente fantástico no Sistema S, e nós temos que permanecer, e é um exemplo aí que deveria ser seguido por muitos governos. Não tem nem... E aí, Oliveira, eu acho que nós estamos aí num momento, tivemos aí no início de março do ano passado, de 2020, o início da pandemia. A economia realmente foi um caos, teve muito desemprego, aliás, somando aos 14 milhões de desempregados, que aumentou ainda mais. Depois nós começamos, logo no mês de maio do ano passado, começamos uma retomada, conforme o ministro Paulo Guedes comentou, uma retomada em V. E realmente foi em V, com uma retomada brusca, até porque tinha parado a economia, muitas necessidades, muitas demandas que estavam paradas, e com isso daí, inclusive, tem um outro problema, não digo ser negativo, mas é um problema a ser trabalhado, faltas de matérias-primas, ou seja, começou a faltar aço, faltar embalagem, faltar papelão, faltar resina para plásticos. Hoje muitas indústrias montadoras, elas pararam, obviamente, em função da pandemia, mas pararam também por falta de insumos, por falta de componentes para montar um carro. E não é diferente em outros setores, eletroeletrônico, todos os setores de um modo geral. A demanda foi tão alta que, obviamente, com essa demanda nossa, uma demanda da China, por exemplo, que também bruscamente elevou muito, muitos componentes, principalmente eletrônicos, ela não está exportando para o resto do mundo, e obviamente para o Brasil também, porque ela está usando internamente. Então começa a faltar componentes eletrônicos e com isso daí para um pouco a cadeia produtiva, começa a ter um pouco de dificuldade. Mas a economia realmente voltou forte, pujante, mas uma instabilidade em função dessa pandemia, em função das novas cepas que estão vindo, os hospitais lotados, é possível lockdown, que na Alemanha, por exemplo, está se falando em novo lockdown, e a gente fala em terceira onda. Então tudo isso daí cria um momento de instabilidade, e essa instabilidade não é boa, porque principalmente o cliente, de modo geral, ele fica naquela expectativa: será que eu vou investir, será que eu não vou investir, será que eu vou gerar mais emprego, sendo que depois pode... Mas hoje, nesse momento, tirando uma fotografia exata desse momento, a economia está boa, nós temos que manter ela atuante. As indústrias, de um modo geral, inclusive, tendo a não proliferação do vírus dentro da empresa. Você pega uma empresa multinacional aqui em Sorocaba, ela tem 113 itens de protocolos sanitários dentro da empresa. Então, quando você termina um turno, Oliveira,
no turno seguinte é feito toda uma limpeza, uma higienização das máquinas, botoeira, o próximo operador não ser contaminado se possivelmente o anterior tivesse com uma contaminação. Então é feito toda uma higienização. E depois tem mais 112 protocolos de higiene dentro da empresa para não proliferar o vírus. A boa parte dessas empresas multinacionais também cuidam da família, faz o exame de PCA na família, porque não adianta o trabalhador, ele está bem cuidado, ele vai para casa, ele pode contrair o vírus, ou vice-versa. Então tem todo esse trabalho junto com a família. Então a indústria, de modo geral, está muito bem preparada para continuar trabalhando, gerando emprego, mas com todos esses cuidados que são inerentes a esse momento de pandemia. Até porque se você parar de vez a economia, 1 mês, 2 meses, 3 meses, esses 19 milhões de pessoas que estão passando fome, Oliveira, vai para 20, 22, 25, 30, e daí? Primeiro é a vida, não se discute. Isso daí é fundamental, nós temos que cuidar da vida com todos os protocolos adequados, com todo o sistema de máscara, gel, etc. Mas também temos que manter a atividade econômica com todos esses cuidados. Senão depois vai ter problema gravíssimo, que daí junta o problema do vírus, dos hospitais lotados, dos óbitos e mais o lado econômico das pessoas na beira da vulnerabilidade social. Agora, a gente tem visto, né, Erli, que a indústria, ela tem trabalhado essa questão com muita responsabilidade, né? A sua fala, o procedimento, o protocolo, e você percebe que a própria sociedade, ela vê essa responsabilidade da indústria. Aliás, a indústria tem procurado até se blindar e não ganhar redes sociais nessa questão, nesse debate, mas criar uma política interna para desenvolvimento, para que a máquina continue funcionando e dando segurança para os trabalhadores. E você pouca rejeição vê em relação a esse cenário, como você disse. Se parar por vez, a situação pode ser catastrófica, né? Se a gente assim pode definir. Sem dúvida, Oliveira. Eu acho que esse ponto que você comentou da indústria realmente faz todo o seu trabalho, mas ela é um pouco quietinha, um pouco mineirinha, fica quieta no canto dela, mas fazendo as ações adequadas. Mas eu acho que isso daí a gente está conversando um pouco com as indústrias. Não digo para a gente colocar outdoor e fazer propaganda, mas via um programa seu, via um outro sistema de mídia, mostrar os lados solidários, os lados sociais que a indústria está fazendo, além dos cuidados que elas têm de protocolo junto aos seus trabalhadores, que ninguém da indústria quer que prolifere o vírus dentro da empresa, até porque aquela pessoa tem que ficar 15 dias, 20 dias afastado, pode lamentavelmente ir para o hospital, pode ir a óbito, e depois isso aqui contamina outras pessoas. Então, além do problema vida, tem o problema econômico, que para o setor das empresas, muitas pessoas são alienadas do trabalho naqueles dias. Então, o cuidado que se tem ali, você nem imagina comparando um ônibus público com o metrô que tem em São Paulo. O pessoal fala tanto, o governo estadual fala tanto, olha, vamos fazer isso, fazer aquilo, vamos fazer lockdown, mas daí você olha dentro de um metrô, dentro de um ônibus, gente aglomerada, um amontoado em cima do outro ali, muitos deles, obviamente, com uma máscara vencida, tira a máscara para dar um espirro. Então, ali é um ponto de proliferação do vírus muito maior do que qualquer outro ambiente. Então, aliás, ele penaliza o povo e o que é a responsabilidade do próprio governo ele acaba não fazendo. Então, eu acho que esse trabalho aí, nós temos que divulgar, sim, a gente está conscientizando as indústrias, não para, como eu falei, a gente colocar propaganda, outdoor e tudo mais, mas a gente gradativamente mostrando via o seu programa, via uma mídia que faz uma entrevista, esse lado social que a indústria faz tão bem. Preservando vidas, aliás, ajudando vida com cilindros, arrumando equipamentos, etc. E tem muita gente que às vezes critica, mas fala, o que você está fazendo? Não, mas eu estou criticando que eu acho que está errado. Não, eu acho que a gente tem que fazer. E nós fazemos muito bem isso daí. Correto. É
excelência, viu, Erli? É excelência o trabalho que vocês têm feito nesse processo, né? E ainda quero crer que nós vivemos um processo ainda dentro de um contexto de instabilidade, porque a indústria tem se posicionado. Eu me lembro bem na questão da falta de oxigênio lá em Manaus, quando as empresas se uniram, né? Como você mesmo disse aí, também aqui em Sorocaba agora, e as empresas se uniram, a White Martins, se não me falha a memória, focou toda a sua produção para poder resolver aquele problema pontual naquele momento. Entretanto, ali foi um sinal de alerta para ver o que poderia ocorrer no Brasil. Ou seja, e vocês montaram um plano estratégico ali e falaram, opa, agora vamos trabalhar dessa forma aqui, né? Vamos estar prontos para o problema local que pode ocorrer, ou mesmo em outras áreas do país. E agora vocês entram com uma terceira etapa, se assim eu posso dizer, que é muito interessante, que é justamente essa de amenizar o sofrimento de uma população que está passando fome, né? Então, quando a indústria entra com essa ação, ela dá um sinal muito importante, não só saciando a fome daquelas pessoas, mas para outras organizações também se mobilizarem e o governo ficar atento para isso. Que na sua fala você colocou. É triste você poder cobrar de outros setores e não fazer a sua parte, como em São Paulo, com o metrô lotado, né? Com os ônibus, com o transporte coletivo lotado. Então, a indústria é um grande case a ser seguido. Sem dúvida, Oliveira. Eu acho que a gente tem que transmitir essas informações, fazer com que, vamos chamar de ciúme positivo, fazer com que outras entidades acompanhem isso daí também. E eu acho que o momento agora realmente é da gente dar as mãos, de ver o que a gente pode fazer de melhor. Eu comentei com você que a gente está iniciando um projeto aqui de projeto Indústria Solidária. Nós temos, isso aqui é muito recente, começamos antes de ontem esse trabalho com uma indústria multinacional e ela vai fazer uma doação que vai chegar próximo de R$500 milhões para algumas entidades, poder público de um modo geral, vocacionado para um momento de pandemia. Então ainda a gente está em negociação, não posso aí comentar o nome da empresa, mas esse é o trabalho que a gente vai fazer com essa e com outras indústrias, outras empresas, para abraçar esse lado de indústria solidária. O que a gente pode realmente trabalhar, além de fazer o dia a dia dentro da nossa empresa, com responsabilidade, com os protocolos dentro da empresa, mas o que a gente pode trabalhar com essa vulnerabilidade social que nós temos, não só em Sorocaba, como em toda a nossa região. Erli, foi um prazer imenso falar contigo aqui. E eu vou te falar o seguinte, a gente sempre teve encontros prazerosos, né, dentro desse contexto de entrevista, mas nesse eu acho que você colocou a cereja do bolo, viu? Nesses 20 anos nosso aqui, ou seja, você fechou todo esse contexto do trabalho da indústria, da linha do chão da fábrica, você passou pela administração dentro de um contexto geral, e eu fico feliz, Erli, porque na sua fala eu vi a responsabilidade social do setor produtivo desse país. Eu estou muito preocupado com determinados discursos que a gente ora ouve, que não consegue ter esse equilíbrio com que você teve, e a gente já conhece isso de carteirinha, para poder descrever. A indústria, ela tem que continuar sim, né? Mas tem que ter a sua responsabilidade, como está demonstrando aqui, né? Não é só colocar, ou seja, eu vou usar uma expressão bem popular, colocar dinheiro no cofre. Você tem que dar, você tem que dar o apoio necessário para que aqueles seus colaboradores eles possam estar em pé
para fazer a linha de produção funcionar, né? Eu acho que você, de uma forma brilhante ou outra, você não pode só visualizar o chão da fábrica, você tem que visualizar que no chão da fábrica existem seres humanos que têm parentes, e ele tem que vir com a cabeça tranquila, tem familiares, né? Então vocês agora, quando chegam com esse braço da indústria, você permite isso, que aquele trabalhador que está também no chão da fábrica fala, olha, mas a minha família, o meu primo, o meu tio que está em dificuldade, ele está sendo assistido. Então vocês vão criar uma grande rede de solidariedade. Parabéns pela iniciativa e fico muito feliz. Nós nunca, em 2 décadas que nós praticamente nos conhecemos, jamais nós prevíamos que ia chegar nesse momento. Mas a gente fica feliz por chegar, ou seja, faz parte, se assim posso dizer, a história da humanidade, ela está, tem registro de tragédias, de situações que queiram se assemelhar a essa. Entretanto, o importante é que essas forças da sociedade, como a Fiesp, o Ciesp e o SESI, estão nesse momento prontas aí para poder dar um norte dentro desse contexto. Obrigado. Excelente, obrigado você. A gente ia falar 10 minutos aqui, mas você puxa tanto o assunto e dá tanta liberdade para a gente mostrar esse lado aí de rede de solidariedade. Eu acho que hoje o tripé é fundamental do lado da economia, você obviamente trabalhar com a economia, um lado social e ambiental. E quem é a empresa que realmente não ir por esse lado, por esse caminho, ela está fadada ao insucesso, fadada a fechar as portas. Então eu acho que nós temos que realmente se reinventar perante a todo esse lado. Eu acho que a pandemia está sendo um momento ímpar para muitas pessoas que às vezes estavam à beira desse lado social, começar a se engajar dentro desse processo para realmente ter sobrevivência e ajudar as pessoas mais necessitadas. Agradecido a você mais uma vez por abrir parte da sua agenda para conversar conosco. Peço desculpas também por nos entender nesta nossa conversa, até tá, de repente prejudicando a sua agenda, mas tenha certeza que essa sua fala é uma gotinha de mel que vai cair lá onde há alguém esperando alguma boa notícia nesse momento. Muito obrigado. Um abraço.